Glória a Deus, boa tarde a todos, louvado seja Deus. Mais uma vez estamos para trazer uma palavra de Deus para a vossa vida, que se encontra em 2 Crônica, capítulo 20, e o versículo é o versículo 3, versículo 2 e versículo 3, que diz assim a narrativa: Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em toda Judá. Versículo 9: Se algum mal te sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Louvado e exaltado é o nome do Senhor, louvado seja Deus. Mediante este texto, esta narrativa, nós vimos o rei Josafá encurralado, onde o mensageiro chega diante do rei Josafá, dizendo que tinha uma grande multidão, um grande exército vindo contra ele. As expectativas, as notícias trouxeram a Josafá um sentimento de medo, onde o qual Josafá, assim como eu e você, mediante as lutas, as guerras, há momento na vida que temos esse sentimento de medo, mas Josafá, mediante as afrontas do inimigo, as afrontas de Satanás, o sentimento medo não o paralisou. Há duas formas: ou você com medo se entrega ao inimigo, ou você com medo se aproxima de Deus. O interessante disso tudo é que o medo que Josafá sentiu como ser humano não impediu dele buscar a Deus mediante a guerra, mediante a luta que viria contra ele, e mediante o seu reconhecimento que diante dos seus adversários Josafá era pequeno, vejo ele impossibilitado de lutar contra um forte exército, e mediante o sentimento de medo ele pôs a buscar a Deus e apresentar as vossas causas em oração, em clamor a Deus. Será que nós estamos apresentando a Deus mediante as afrontas do inimigo? Será que nós estamos apresentando a Deus os nossos adversários que se levantam contra a vossa vida, ou contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra o nosso casamento, contra o nosso ministério, seja lá que área for? Será que estamos apresentando a Deus os nossos inimigos? Josafá, perante os vossos inimigos, ele teve medo, mas o medo não o impediu de buscar a Deus. E o interessante disso tudo, que além dele buscar a Deus, ele faz uma convocação para o povo estar junto com ele. Então talvez você está aí do outro lado, passando por uma guerra, por uma luta, está sozinho talvez, mas eu te peço, eu te convoco também, que convoque aqueles que estão debaixo das tuas asas para buscar a Deus e apresentar as vossas causas. O versículo 9 vai dizer: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Mediante a luta, a guerra, a dificuldade que Josafá poderá enfrentar e está enfrentando, ele vai lembrar Deus do que Deus fez lá no meio dos nossos antepassados, e vai trazer em memória, em lembrança, tudo o que Deus fez mediante as lutas, as guerras
que Deus venceu pelos seus, pelo seu povo. Agora Josafá vai depositar sua confiança em Deus, porque ele reconhece a sua pequenez diante do grande exército. Mas Josafá, ele não está impedido de forma alguma de buscar a presença de Deus e convocar o povo para junto com ele lutar e guerrear mais em oração. Enquanto teus inimigos vêm com espada, com lança, com tanque de guerra, Josafá vem com joelho e com clamor. Josafá, ele vem com joelhos, dobra seus joelhos, levanta um grande clamor ali naquele lugar e abre a boca para Deus e apresenta a Deus as suas causas, as suas lutas e as suas dificuldades. Talvez eu esteja falando com pessoas que estejam passando pelo mesmo momento de medo, de angústia, onde olha para um lado, para o outro, para frente, para trás e não encontra a solução para o vosso problema. Mas eu peço a você, meu querido e minha querida, que vai nos ver por esta live, quando os problemas te cercarem, levante sua cabeça para o céu, apresente para o céu a Deus as vossas causas, que Deus vai lutar e guerrear por vós. Quando Josafá está na guerra, Deus vai usar no meio da congregação alguém ali chamado Jezeel, cheio do Espírito Santo, e vai levar a vossa palavra, não a palavra dele, mas a palavra do vosso Deus, dizendo: louvado seja Deus. E disse: dai ouvido todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. O que eu quero dizer aqui, que mediante as afrontas do inimigo, que mediante as fortes ameaças, que mediante a esta enfermidade que assola, a este momento difícil de angústia, de dor, a esta ansiedade, esta depressão, a palavra de Deus para você e para a sua casa é: não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Mediante as tuas dificuldades, a única saída é Deus. Mediante as vossas lutas e o grande exército que se levanta contra a vossa casa, a vossa vida e seu ministério, apresente a Deus. Sabe por quê? Porque esta luta, esta peleja não é tua, esta peleja é de Deus. E todo o forte exército que se levantou contra o rei Josafá, contra Judá e Jerusalém, uma coisa Deus fez de extraordinário ali naquele lugar. Convoca os levitas, aconselha Josafá, levanta os levitas para cantarem. Diante das tuas guerras, diante das tuas lutas, cante ao Senhor. Coloca os teus cânticos de louvores e apresenta a Deus. Que quando começaram a cantar os levitas, no meio da guerra, houve um grande embaraço ali no meio dos inimigos, a ponto deles tirarem as suas próprias vidas. Sabe o que isso significa? Mediante este grande exército que se levanta contra a vossa vida, você não vai levantar um dedo, uma espada sequer, porque Deus é quem vai guerrear por vós. É Deus que vai te dar vitória mediante esta luta. É Deus que vai te dar vitória mediante esta dificuldade. É Deus que vai te dar vitória diante desta enfermidade. É Deus que vai dar vitória diante desta situação, no meio do teu casamento, no meio familiar. É Deus que vai te dar vitória no teu ministério, no teu chamado. É Deus que está contigo no meio desta ansiedade. É Deus que está contigo no meio deste medo que tenta te paralisar e assolar. É Deus que vai vencer esta guerra. E todos aqueles que se levantaram contra Josafá, e todos aqueles que se levantaram contra o reinado de Josafá, contra Judá e contra Jerusalém, Deus o colocou em uma posição de apenas ficarem de longe vendo. Deus vai te colocar numa situação em que você não vai mover um dedo, uma espada, mas você vai ver de longe e de camarote todos aqueles que se levantaram contra a tua vida, vai morrer de um por um. Louvado seja Deus. Deus é contigo nesta batalha. Que eu quero dizer aqui, que mediante os levantes, Deus vai te dar vitória. Meu querido e minha querida irmã, permanece firme com a fé inabalável. Louvado seja Deus. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.